Olá, meus jovens padawans! Eu ia gravar um vídeo com a minha câmera que está aqui toda montada, só que o meu cartão de memória deu pau, então eu vou gravar com o meu celular mesmo, né? Mas não importa, o importante é ter conteúdo aqui nesse canal, né? Bom, o nome do vídeo parece que é um clickbait, mas eu queria conversar com vocês sobre esse assunto. Eu queria ser o mais sincera possível com vocês, né? Por que eu tô entrando nesse assunto? Primeiro, eu tive uma conversa com a minha agora. A verdade, ela era minha. Ela é minha amiga, óbvio, ainda é minha amiga do trabalho. Agora ela é minha supervisora. Então eu chamo ela de supervisor até fora do trabalho. Na verdade, eu chamo ela de mãe, chamo ela de mom. Porque ela cuida de mim como se fosse filha dela, né? E a gente. Ela nem é tão velha assim. Mas ela é um anjo na minha vida. E eu vou usar ela muito como exemplo, porque ela é o maior exemplo que eu tenho, assim, no quesito carreira de DBA também, né? Não só isso, mas ela me incentiva muito. E eu acho que desde que eu comecei a trabalhar na empresa, ela me ajudou pra caramba, assim, em desenvolver essa minha capacidade de comunicação, de eu sair de dentro da minha concha e me mostrar pro mundo. E ela tá sempre puxando meu pé pra poder prestar atenção em alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Tipo, ela é uma mãe pra mim, sabe? Eu só tenho coisa boa pra falar dela, então eu vou usar muito ela como exemplo. Então, hoje a gente costuma fazer uma reunião, eu e ela, toda semana, toda quinta-feira. Então, hoje a gente teve. E a gente fica batendo papo e botando o assunto em dia, tipo, em questão de TI, assim, mas é mais pra poder acompanhar como que tá o meu desenvolvimento, né? Porque ela falou que a meta dela é me transformar numa DBA sênior, né? E é por isso que eu vou falar também sobre isso nesse vídeo. Ah, eu conversei com ela sobre essa questão que eu tenho de, tipo, como aconselhar vocês na carreira de DBA, né? Como conversar com vocês, como mostrar pra vocês os caminhos e tal. E eu falei pra ela uma coisa, tanto que eu falei, ela até falou pra mim, você falou isso exatamente na entrevista. É muito difícil arranjar um trabalho como DBA. É muito difícil mesmo, sabe por quê? Que na verdade eu acho que um DBA não tem uma carreira de DBA assim que eu digo, tipo, você sai da faculdade, vai lá, faz um estágio. É muito raro você encontrar empresas que oferecem isso, um estágio ou um trabalho como júnior, trainee. É muito raro você encontrar isso. Em qualquer lugar do mundo que você pesquisar, você vai ver que, tipo, é pouquíssimas as vagas que tem. E tem um motivo pra isso. E faz todo sentido. Dados. A gente que é DBA, a gente que é DBA, a gente sente mais, não é, Nicole? A gente que é DBA, a gente tem a missão de cuidar dos dados de toda a empresa, qualquer empresa que a gente trabalha. Então, assim, você, por exemplo, confiaria de fazer uma cirurgia com um doutor que não tem experiência na área, que acabou de se formar na área de medicina, como cirurgião, por exemplo? Você não iria confiar nesse cara pra poder abrir você, fazer alguma coisa ali e depois te fechar e você não sobreviver depois. É a mesma coisa que você deixar eu fazer isso com você, que com certeza eu vou matar você. Então, você não quer confiar, quer dizer, você não consegue confiar numa pessoa que acabou de sair da faculdade porque ela não tem experiência ainda. E então, esse é o principal motivo. Na verdade, as empresas, elas querem um unicórnio e nós somos cavalos. Ou seja, eles querem alguma coisa que é impossível e a gente tá na realidade aqui. Então, aliás, tem vários motivos que chegam a esse ponto de o porquê que é tão difícil você encontrar a vaga de DBA no começo da sua carreira. Então, o quesito confiança, né? E o que cria confiança numa empresa para te contratar como DBA? Tempo de experiência, o conhecimento também, certificações e etc, etc, etc. E geralmente nas listas, é um exercício que eu vou falar para vocês fazerem. Vão na internet e pesquisem sobre vagas de DBA na cidade onde vocês moram ou em alguma outra cidade que vocês possivelmente poderiam ir. Pesquisem isso, vocês vão ver o quanto de vaga que tem de DBA. Até vão aparecer algumas vagas de DBA de sênior, pleno, mas de júnior, estágio, é impossível, é muito difícil você achar isso daí. Então, as empresas querem alguém com muito tempo de experiência, mas como que você vai adquirir esse tempo de experiência se nenhuma empresa te dá essa oportunidade? É aí que tá
o truque, na verdade não é um truque, na verdade é um plano de carreira. Isso que todas as empresas prometem pros empregados, mas eles nunca cumprem, né? A gente vai ter um plano de carreira pra você maravilhoso, que você vai entrar aqui como um estagiário, vai sair presidente do Brasil. Eles prometem um monte de coisa, mas nunca cumprem. Eles deixam lá você encostado, se você não correr atrás também, eles não vão fazer nada pra você e você vai continuar com o mesmo salário, no mesmo nível, porque pra eles tá ótimo, né? É negócio. A gente é mão de obra. Se eles puderem pagar o mínimo do mínimo pra gente, eles vão pagar. Porque sempre tem alguém no topo ali que vai ficar rico e o resto nem tanto assim. Então, são poucas as empresas que pensam nos funcionários dessa forma, de querer dividir o dinheiro ali, né? Como eu falo, os lucros da empresa. É muito difícil. Por exemplo, eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu vou falar também. Uma das coisas que, pra você conseguir trabalhar, assim, pela primeira vez como DBA, assim, sem você ter nenhuma experiência na área, é questão de sorte também. Conto bastante. Eu vou chegar lá, calma aí. Então, a gente tava discutindo isso daí. E olha o exemplo dela. Vocês vão entender o meu ponto. Eu tô gaguejando demais, tô nervosa. Ela entrou na empresa pra trabalhar como help desk, literalmente. Ela foi contratada, ficou trabalhando mais ou menos uns 5 anos, eu acho. Eu não lembro quanto tempo de empresa que ela tinha, mas ela tinha bastante tempo de empresa. Ela sempre deu um trabalho excelente, sempre cumpriu com o que era o prometido e mais o além. Ela sempre se destacou nas suas atividades. E aí, abriu uma vaga de DBA na empresa e simplesmente chamaram ela. Ela não tem faculdade de TI, ela nunca fez nenhum curso técnico. Todo o conhecimento dela é baseado em meter a mão na massa e ser curiosa e gostar de entender as coisas, de ir ali e decifrar, né? Correr atrás daquilo ali. Ela tinha essa vontade, essa força de vontade, foi atrás e fez. Então eles contrataram ela como DBA, acho que era júnior também, que ela foi contratada a princípio. Então ela ficou mais ou menos uns meses assim como DBA. A carreira dela foi mais ou menos igual a minha, só que ela não tem faculdade, ela não tem um diploma. Então, ela entrou, fez uma experiência ali como júnior. Ela aprendeu tudo em 6 meses. 6 meses, que é os meses de experiência. Em 6 meses ela aprendeu, tipo, quase tudo, assim, que um DBA precisa. E eles contrataram ela porque tinham 2 DBA só. Um que era meu antigo supervisor. E tem mais um que é o sênior da minha equipe, que ainda tá na empresa até agora. E tem ela, né, que era júnior. Aí depois que ela virou pleno, eu virei júnior. Aí depois eu entrei como júnior. Aí eu fiquei alguns meses como júnior, né, que era o tempo de experiência. Depois virei pleno. Eu falei, sênior, virei pleno. Então, o nosso caso, o meu e dela, foi confiança. No caso dela, foi extremamente base da confiança mesmo. Já tinham lá um histórico de um trabalho muito bom que ela fez. E aí ela gerou essa confiança na empresa e confio nela até hoje de mexer com os dados, né? E eu, por exemplo, nunca tive experiência como DBA. Eu entrei na faculdade de não é administração, tecnologia em banco de dados, porque eu, a princípio, queria ser DBA. Eu nunca achei uma vaga de DBA júnior. Nunca, 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 nunca mesmo, assim. Todos os anos, assim, que eu fiquei fazendo faculdade e eu vim pra cá. Na verdade, eu me formei em 2015. Eu comecei faculdade em 2012, mais ou menos. Então, na verdade, eu comecei em 2012, mas eu não tava fazendo a tecnologia e banco de dados, eu fazia análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu mudei pra esse outro curso, porque tinha intenção de virar DBA. Nunca tive oportunidade. Eu me formei em 2015, 2016 eu vazei. Então foi assim, poucos meses depois que eu me formei da faculdade, eu vazei pra cá, vim pra cá, pros Estados Unidos. Então, eu tinha acabado de sair da faculdade, literalmente. Só que eu já tinha experiência como programadora PLSQL, já fazia alguns anos já. E não só pela minha experiência, mas também pelo meu conhecimento, né? Porque não adianta nada você falar, trabalhei 10 anos na IBM, mas nunca fez porra nenhuma, né? Nunca teve experiência de um projeto, ou mexeu mesmo, botou a mão na massa. E aí não conta muito, né? Você tem que ter a experiência, né, comprovada, e também tem que ter o conhecimento técnico. Isso é essencial, pelo menos para trabalhar como DBA. Então, eu tinha o conhecimento ali como programador PLSQL,
E eu também tinha o conhecimento da carreira, não da carreira, mas do que um DBA faz, porque eu estudei bastante isso e foi bastante focado no meu curso, quando eu fiz minha faculdade. Era bem focado nisso, na administração de banco de dados, em programação orientada a banco de dados e também a BI, né? Eles estavam começando a introduzir BI nos cursos deles. Então, eu tinha um conhecimento muito grande, que eu gosto, eu queria, eu almejava essa carreira. Só que ninguém me dava oportunidade, né? Não aparecia oportunidade em lugar nenhum. E mesmo eu trabalhando para empresa há algum tempo, por exemplo, a IBM, depois nunca me dava oportunidade para nada. E eu lembro que tinha um cara que era na minha equipe, que era DBA da equipe, ele trabalhava sozinho. Eu enchia o saco, eu lembro que eu falava, mandava. Não enchia o saco, mas tipo, dava a entender assim que eu queria trabalhar com isso, sabe? Pra ver se aparecesse alguma oportunidade pra eles me colocarem. Porque era o que eu queria. Porque na minha cabeça era só assim que eu ia conseguir. E realmente, só assim pra você trabalhar como DBA. É a mais dura realidade. Então eu não estou falando nesse vídeo que é quase impossível você começar a trabalhar como DBA assim do nada. Saindo depois da faculdade, assim, por exemplo. Acabei a faculdade, eu sou no meio da faculdade e eu começo a trabalhar como DBA. Não é impossível, mas é muito raro você encontrar uma oportunidade dessa. Mas eu já vi, já. Eu sou exemplo disso, mas eu tô fora do Brasil. Tô tentando colocar essa opinião no Brasil, né? Mas eu acho que isso é um problema global, na verdade, né? Bom, uma das coisas que a gente mais faz é proteger os dados da empresa. Então, a principal tarefa do DBA é cuidar do backup do banco de dados. E entre outras milhares de atividades que a gente tem, de tarefas que a gente tem no dia a dia, né? Então, é uma responsabilidade enorme, enorme mesmo. Porque se acontecer por exemplo, se um programador ferrar com um banco de dados lá, fez alguma coisa que deletou os dados lá, a culpa de tudo isso não vai cair só nele, vai cair em mim, que sou DBA também, porque eu deveria ter me certificado que eu tinha o backup lá pronto. Então, assim como você não quer ser operado por uma pessoa que acabou de se formar, uma empresa não quer confiar numa pessoa, não quer dar os dados da empresa, tipo, o ouro da empresa pra uma pessoa que acabou de se formar, que não tem um pingo de experiência de trabalho. Então, é compreensível, porque é um negócio, e o dono do negócio faz aquilo do jeito que ele bem quiser, porque é ele quem tá pagando, né? Então, é compreensível. Dá um desânimo? Dá muito desânimo, porque é uma carreira legal de se investir, porém é muito difícil de entrar. E eu tô falando isso também, não só porque eu conversei com isso com essa minha amiga no trabalho, mas também porque eu recebi uma notícia muito boa, ótima, que a minha irmã mais nova decidiu que vai entrar na área de TI. Ela recém se formou como nutricionista e eu lembro que eu já cutucava ela pra tentar entrar na área de TI também, mas ela não era coisa dela. Então, assim, cada um faz aquilo que bem entender e cada um tem um motivo pra fazer qualquer coisa. Eu não julgo ninguém. Só que por ser uma pessoa que é bem querida pra mim, por ser minha irmã, é lógico que eu fico preocupada, né? Porque as razões que ela me disse que iria entrar na área era porque ela não fez nutrição porque ela realmente queria. Foi mais a pressão, porque na verdade, o meu pai nunca fez isso comigo. Deve ter feito com ela, mas comigo ele nunca fez. Porque meu pai nunca. Na verdade, assim, não sei, eu não vou falar que ele nunca se portou comigo, porque ele já fez bastante coisa por mim. Porém, ele nunca pegou e ficou insistindo pra eu fazer faculdade. Por quê? Porque provavelmente ele sabia que ele que ia pagar pelo menos alguma parte, né? Então, ele nunca ficou no meu pé. Mas quem ficava no meu pé muito pra eu fazer faculdade era a minha avó e a minha mãe. Essas duas, ó, na minha orelha pra eu começar a faculdade. Então, a mesma coisa que a minha irmã. Ela teve a pressão ali pra escolher uma carreira. E quando você é jovem, você não tem muito uma noção do que você quer. Na verdade, a gente não quer ter essa ideia ainda. A gente quer descobrir, a gente quer viver. Só que pra viver, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar renda pra poder investir naquilo que a gente quer. Então, ela me disse que, na verdade, o que ela queria mesmo era trabalhar com gastronomia. Acho que foi isso bem que eu entendi. Só que é caro o curso e ela também não tá certa se é isso que ela quer, né? Então, ela disse que ela queria entrar na área de TI porque realmente no Brasil a gente tá tendo um problema muito grande com emprego. Eu vejo muita gente, assim, com bastante tempo, assim, sem trabalhar. Amigos meus próximos não conseguindo trabalhar. Então, a gente tem que dar um jeito, né? Se não tem tu, vai tu. Então, a minha irmã, eu vejo ela, tipo, struggling pra achar um trampo, assim, né? E agora ela tá tentando alcançar a independência, ela precisa mais do que nunca de um trabalho. Então, ela me disse que queria investir na área por ver que
Tem salários bons, tem bastante vaga. E assim, por um lado, completamente certa, porque você precisa investir naquilo que você gosta, e às vezes você precisa trabalhar com algo que você não gosta pra chegar onde você quer. Eu sou o exemplo disso, trabalhei com muita coisa que eu não gostava pra chegar onde eu queria. Então, eu concordo com isso grandemente, assim. Mas ela começou a colocar outros empecilhos, assim, que dá a entender que, tipo, ela acha que a carreira de TI é uma carreira super fácil, super mamata. Eu não dizendo mamata, né? Porque ela tem ciência de que, tipo, é algo que você tem que ter muito, ser muito bom em lógica e não é fácil desenvolver assim da noite pro dia. Requer muito estudo, prática. Ela tem essa noção. Só que eu não sei se ela tem uma ideia certa de como que é mesmo assim trabalhar. Na verdade, ninguém tem, né? Porque a realidade é que é um trabalho muito estressante mesmo. Ainda mais como DBA, porque você tem uma responsabilidade enorme nas suas costas. E aí eu perguntei pra ela se ela tinha uma ideia mais ou menos do que ela queria fazer. Mas o princípio de tudo, o primeiro conselho que eu dei pra ela, que eu dou pra todo mundo, mas principalmente pra ela, estuda algoritmos, estuda Linux e estuda inglês. Antes de começar a faculdade, porque ela já queria começar a faculdade agora. Eu falei, se você começar a faculdade agora, tecnólogo ainda, porque ela tava vendo um tecnólogo, você vai se embananar, você vai ficar confusa, você vai ficar frustrada, você vai pegar muita DP. Então, a melhor coisa que você faz é estuda, assim, separado, sabe? Tem um monte de coisa, material na internet, curso online, tem muita coisa ensinando isso daí. Pelo menos esse é o básico. Daí, ela me falou que ela quer ser DBA. E ela falou que tava conversando com meu pai sobre isso. Eu não falo com meu pai desde o ano passado, então nem sei o que ele tá aconselhando. Mas meu pai dá uns conselhos muito antiquados, assim, porque ele começou da área 30 milhões de anos atrás, ele trabalha pra mesma empresa fazem 50 mil anos, então ele não tem mais, assim, uma ideia tão grande da carreira, assim, sabe, da competição. Eu não acho nem que ele saiba quais são as linguagens, assim, que estão mais promissoras. Eu não sei se meu pai se atualiza nessas coisas, eu não tenho nem ideia. Eu sempre falo que eu sou a versão eu sou meu pai, igual meu pai, só que uma versão 30 vezes melhor. Que, na verdade, todos os filhos são assim, né? A gente é sempre uma versão melhor dos nossos pais. É a questão da evolução, né? Cada geração vem melhor que a outra. A gente vai aperfeiçoando os genes. Então, ele falou pra minha irmã que ele queria voltar no tempo e não ter virado um programador. Queria ter trabalhado como DBA. Pra começar assim... que meu pai acha. Eu não sei que ideia que ele tem na cabeça dele, se ele trabalha com alguém que é DBA. Eu não tenho nem ideia pra ele falar desse modo, assim, que DBA é um trabalho mais tranquilo, que DBA é isso e aquilo, que é uma área muito mais fácil. Eu não sei de onde ele tirou isso, de verdade. Assim, comparando com pessoas que programam em linguagens, assim, autotipadas e de alta performance, ser um DBA é chinelo perto dessas pessoas que, sei lá, programam em R ou coisa do tipo, assim, mexe com como que fala? Machine learning. Perto disso, a gente não é nada. A gente nem faz metade disso daí. Eu mesma, por exemplo, eu não programo mais. Eu só programo quando eu vejo conveniência, que eu preciso mesmo, ou corrigir algum código, fazer o troubleshooting, né? O tuning também do banco de dados. Aí eu programo, mas tirando isso, eu não mexo muito com programação. E aí, eu acho que a minha irmã tá com... Eu não sei se assim... Porque eu sei que tem muita gente aqui que assiste meus vídeos que literalmente entrou na área de banco de dados, tá começando faculdade, ou tá querendo mesmo virar um DBA, porque eu trabalho com isso. E eu sei que, assim, o meu público aqui é pequeno, mas eu sei que eu tenho influência nas pessoas. É só ver um tanto de números de pessoas que vêm falar comigo, sempre falando, eu comecei a faculdade de TI por sua causa, não sei o que lá. O que eu acho maravilhoso, porque essa é a minha intenção com o canal. Só que eu não quero que ninguém se baseie em mim. Tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, literalmente. Porque, como eu falei, eu dei um pouco de sorte. Só um breve resumo da minha história, que eu já contei milhões de vezes. Quando eu me mudei pra cá, demorou um tempo pra eu conseguir meu visto de trabalho. Então, eu apliquei, esperei. Assim que eu recebi minha documentação, né, meu green card, eu comecei a procurar trampo, assim, no mesmo dia. Aí eu achei esse trampo, essa vaga de DBA aqui, do lado da minha casa, quando eu morava com meu ex e tal, e a empresa ainda era aqui, né, o escritório ainda aqui. Do lado de casa, eu pensei assim, cara, era pra mim, veio pra mim, sim, agora eu vou lá pegar o que é meu.
Então, porque assim, na minha cabeça eu pensei, cara, não vai ter ninguém aqui ao redor que tem experiência com banco de dados ou que qualquer outra coisa. E o pior de tudo, não, melhor de tudo, é que a vaga era pra júnior. Mas tava na descrição que tinha um plano de carreira e tudo mais. E aí eu fiz a entrevista, fiz os testes, fiz as dinâmicas, porque era um teste, eles fizeram um teste complicado. Não foi assim só chegar lá e bater um papo. Eles realmente queriam testar pra ver se eu era capaz de exercer o meu trabalho. Então eles fizeram uns testes de conhecimento, com testes de prático também, né? Então foi bem assim, foda até. E aí, quando eu comecei a me desenvolver ali nos primeiros meses e tal, eu fui realmente contratada pela empresa, porque eu trabalhava terceirizada primeiro, né, pela experiência. E eles já me contrataram como nível médio já. Tipo, é médio que eles falam aqui. Eu nem sei qual que é o nível que tem, tipo, pra ser comparado com o pleno. Já me contrataram assim, porque eles viram que, tipo, eu já tinha tudo que eles precisavam e eu tava exercendo um trabalho ótimo pra empresa. Então, eu fui um caso, assim, extraordinário. Primeiro porque, assim, exigiu minha competência também, meu conhecimento e a minha experiência também. E ajudou muito pra eu conseguir essa vaga. Fora que eu demonstrei serviço ali no processo seletivo, né? Isso conta muito, muito. Então, eu ainda fui um caso de eu contei um pouquinho com a sorte, assim. Principalmente pela vaga ter aberto, assim, no dia que eu recebi minha documentação. Eu juro pra vocês, eu fiquei assim, isso é o destino, não é possível. E eu fui conseguir o trabalho, mas eu fui assim, tão confiante de mim, porque eu sabia que era pra mim essa vaga. Eu falei, não, eles abriram essa vaga por minha causa. Que eu cheguei lá e falei, não, eu vou tranquila, porque essa vaga é minha, ninguém tira de mim. E ninguém tirou. É minha essa vaga. Então, eu não sei. A minha irmã, pelo que eu sei dela, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Só que eu acho que ela não deve ter parado pra pesquisar um pouco sobre a carreira, nem nada. Ela só tá, tipo, na fúria, assim. Ela quer fazer alguma coisa. Ela é que nem eu, ansiosa. Ela quer ver o negócio acontecer. Ela precisa de trabalho, precisa de dinheiro. Ela quer investir nas coisas que ela gosta. Ela quer correr com a vida dela, né? Que ela tocar com a vida dela. Coisa que eu entendo também, porque eu sou assim. Então, eu queria chegar nela e falar pra ela. Queria não, eu falei pra ela ainda que ela deveria começar como programadora. Porque essa é a chave pra você entrar na carreira de um DBA, que ninguém fala pra você. Todo mundo só fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ninguém te conta a realidade, que é, pra você trabalhar como DBA, literalmente você precisa começar do zero. E ninguém fala que pra trabalhar como DBA você precisa ter noção. É noção não, você precisa ser programador. Tem muito programador, tem muita gente que fala que DBA não sabe programar. Mentira! A maioria dos DBAs tem um background de programador. Todo mundo que eu conheço que trabalha com o DBA hoje em dia veio de outra área. A maioria deles ou era administrador de sistemas na empresa, trabalhou, sei lá, 5, 10 anos pra empresa, e aí começou a mexer no banco de dados pra fazer alguma coisa, e aí ganhou a confiança, né, da empresa, e eles acabaram oferecendo trabalho. Isso aconteceu com muita gente, aconteceu com o sênior da minha equipe, aconteceu com a minha supervisora, aconteceu com alguns professores meus também, que começaram a carreira fazendo uma coisa totalmente diferente. E assim, todo mundo que eu vejo que trabalha como DBA veio de outra área. Ou trabalhou muito tempo numa empresa, e aí precisavam de DBA, eles preferiam, sei lá, treinar alguém da empresa que eles confiam pra trabalhar como DBA do que contratar alguém que é DBA. Ou você tem que ter muita experiência já, e aí como você adquirir essa experiência fazendo isso, crescendo dentro de uma empresa. Então, se eu tenho um conselho pra dar pra vocês, tentem mostrar serviço na empresa, sabe? Tentem crescer dentro de uma empresa. Comecem do zero, sabe? Peguem estágio e tentem formar uma carreira ali dentro. Se vocês realmente querem ser DBAs, como vocês falam, invistam em programação em banco de dados. Ou administração de sistemas, ou qualquer coisa que mexa com o banco de dados. Invistam nisso. Ou trabalhe na área de TI de uma empresa e, sei lá, façam amizade com um cara que é o DBA sênior, por exemplo, da empresa. Contato é tudo. É por isso que eu sempre falo pra vocês sobre isso de comportamento, porque comportamento e comunicação é essencial pra tudo. Se você não comunica, se você não fala, se você não demonstra o que você quer, eles nunca vão saber o que você quer. Então você nunca vai crescer na sua carreira. E é algo também, outra dica que eu queria dar pra vocês também, que eu fiz hoje, que eu tô, tipo, muito empolgada, assim. Essa coisa de amadurecimento mental é muito engraçado, né? A gente não percebe quando que a gente amadurece. Eu percebo, eu consigo ver a minha maturidade, assim, na flor da pele. E isso aconteceu em 3 anos,
que foi literalmente a minha mudança do Brasil pra cá. Eu vou fazer 27 anos. E só agora eu consigo sentir que, tipo, eu sou uma adulta. Porque até ontem eu não sentia isso. Eu não tinha essa sensação. Então eu não tinha muitas preocupações, eu não tinha tanta. Eu já pensava fora da caixa, sabe? Mas mesmo assim eu sentia alguma coisa, tipo assim, nossa, não sei, tem uma coisa flutuando aqui na minha cabeça. Agora, tipo, tudo faz sentido, muita coisa faz sentido. Então, quando eu entrei na empresa, eu fiz um teste de personalidade. Tem gente que. Eu mandei esse teste pra um monte de amigo meu. E tem uns 2, 3 amigos meus que ficaram assim, ai, que besteira, pra que você quer fazer esse teste? Tipo, achando que esse teste era alguma coisa, tipo, o teste da revista Capricho, por exemplo. Mas é um teste de personalidade desenvolvido por psicólogos. E isso ajuda muito empresas e até você mesmo a entender o comportamento dos seus funcionários. Porque, assim, pode ser que não seja 100% certo o resultado que você recebeu. Porque, assim, geralmente a gente não tem 100% de noção de quem nós somos. A gente tem uma ideia e tal, mas só pessoas de fora que conseguem avaliar alguns comportamentos seus que você não nota. Então, às vezes não. Eu tenho certeza que todo o teste que dá ali, o resultado, se você testar mais de 2 vezes, por exemplo, 3 vezes, deu o mesmo resultado, é porque é sua personalidade. E é que você não consegue ver essas características porque você tá vendo você mesmo de dentro. E é muito difícil desenvolver essas coisas assim, tipo, ter noção de si próprio, sabe? É algo que você desenvolve com o tempo, com o amadurecimento, então. E eu sinto isso tão forte, tão vívido em mim agora, que parece, sei lá, que se eu olho no espelho eu consigo ver assim ao meu redor, que eu sou uma áurea, sabe? Tipo, meu Deus, você virou uma adulta, sabe? Eu não sei explicar, é uma sensação muito estranha. Mas ao mesmo tempo é muito boa, porque hoje eu sei os meus pontos fortes, 100%, e os meus pontos negativos também. E não só por causa desse teste de personalidade. Porque eu mesma vi isso. Eu mesma sei disso. Se você me perguntar as minhas características fortes e minhas fracas, eu vou saber te contar todas elas. E não porque eu tô me gabando ou nada do tipo. É porque eu tenho essa consciência sobre mim mesma. E aí, ler esses testes, por exemplo, uma pessoa que não tem essa confiança, né? Essa confiança não. Essa noção. Fazer um teste desses ajuda. Já é o meio caminho andado. Eu lembro que tem uma. Eu lembro não, tem uma amiga minha que uma vez perguntou: como que você tem essa confiança, sabe? Você é tão certa de si, eu não consigo vir com essa autoestima. E isso é algo que não brotou assim da noite pro dia, foi criado com o tempo, né? E aí eu fiz esse teste de personalidade. E vocês precisam fazer esse teste de personalidade. Eu vou colocar no link aqui desse vídeo. Porque vai te ajudar muito até descobrir que carreira que você é certo. Porque algumas pessoas falam assim, ah, queria entrar na área de TI, mas às vezes nem sabe se é isso que quer pra vida, né? E às vezes, ou às vezes sabe que é a área de TI, mas não tem certeza do que quer fazer na área de TI, ou o que quer fazer com a área de TI. Então, isso às vezes vai te ajudar a dar um norte, assim, muito forte, sabe? Porque eu não acho que vocês deveriam fazer alguma coisa só porque alguém faz e acha que, ah, porque deu certo pra ela, vai dar certo pra mim. Esse já é um pensamento, assim, que vocês têm que descartar. Vocês têm que ver os seus pontos positivos. Se vocês são bons em aprender alguma coisa, se você tem facilidade de, por exemplo, processar alguma informação e já vir com, sei lá, resposta na ponta da língua. Isso são fatores muito fortes, assim, por exemplo, pra você ser um programador. Agora, pra você ser um administrador, você tem que ter muito, assim, muito cuidado. Você não pode ser uma pessoa distraída. Você tem que lembrar sempre das coisas o tempo todo. Você tem que checar, fazer listas. Você tem que ser uma pessoa muito organizada, mesmo assim. Fora o conhecimento também que tem, né? Então, é uma carreira, assim, que é boa, é legal pra caramba. Eu adoro trabalhar como administrador de banco de dados. Muita gente fala que, tipo, é chato pra caramba, que isso e aquilo. E, assim, tem outro fator também do porquê que tem poucas vagas também. É algo que, assim, é inevitável, né? A nossa próxima evolução é de sermos robôs. Vamos ser todos automatizados. Eu acho que o mundo vai ser destruído de alguma forma, ou a gente vai terminar de fuder com o planeta, e aí a única salvação é a gente sair do planeta e ir pra outro país, ó, pra outro planeta, que eu acho que é algo muito difícil, ou transformar a gente mesmo, sei lá, arranjar um jeito de transformar nosso corpo em robô, sabe? Guardar nossa consciência dentro de um robô e, sabe? E aí a gente vai viver pra sempre, a gente vai, sei lá, enfrentar qualquer coisa. Mas até lá vai ter muito tempo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é essa automatização das coisas. Tudo. Se vocês repararem, na verdade eu ouvi uma música da Pitty,
que eu esqueci até qual que é o nome da música dela, mas fala até sobre isso, tipo, como é que é? Claro que somos as mesmas pessoas, mas para e perceba como o seu dia a dia mudou, mudaram os horários, hábitos, lugares, inclusive as pessoas ao redor, e, tipo, tem a letra inteira. Então, realmente fala sobre isso, que, tipo, é um futuro, como que a gente vai ser, tipo, assim, eu acho que dá pra você tirar várias... dá pra você deduzir várias coisas com essa música, né? Tava só ouvindo hoje que eu tava criando uma playlist pro Tyler de música brasileira. Então eu tô colocando todas as desgraças de música que tem brasileira lá, inclusive Pitty. Eu não acho ela desgraça, eu acho ela boa. Quer dizer, o primeiro CD dela era muito bom, mas ela como pessoa é ótima. Então, eu... Esse é o futuro, a automatização das coisas. E é algo que DBAs fazem muito, é automatizar os processos da empresa. Vai chegar num ponto que não vai precisar tanto DBA assim. Uma empresa só com um DBA tá bom. Tipo, na minha empresa tem 3. Tem empresa que tem, tipo, 5, 6, assim, pra administrar, dependendo do tamanho da empresa, né, também. Então, dependendo também do tanto de banco de dados que eles usam. Porque uma pessoa só não tem como tomar conta de tudo, assim, se não tá automatizado. Mas quando você automatiza tudo, você não precisa de 30 mil pessoas pra fazer as coisas, já vai estar, tipo, tudo programado, você só precisa ficar checando pra ver se tá funcionando, se tá dando certo, se deu algum erro. Porque precisar de um DBA, qualquer empresa vai precisar, pelo menos de um vai precisar. Ou então, é que na verdade eu vejo, assim, muitas empresas usando os desenvolvedores, transformando, por exemplo, os programadores de empresas, que é transformando os caras em DBA, só que não sendo pagos como DBA, sendo pagos como desenvolvedores, mas fazendo trabalho de um DBA também, além de programar. Já vi muito isso. Então, assim, a carreira de um DBA não é algo tão definido assim. Na verdade, por nenhuma carreira ser legislizada, as empresas sentam e sapateiam na gente. Tipo, elas fazem o que elas quiserem, porque não tem um plano assim certo. Tipo, você precisa passar por esse estágio pra chegar nesse, pra você... Que nem, tipo, uma carreira de um advogado, por exemplo, né? Ou de um médico, você tem que fazer residência, que não sei o quê, pra você, até você trabalhar. Não tem isso, não tem essa organização. Então, fica difícil pra gente saber pra onde ir, o que você precisa pra poder trabalhar em determinada área. Não tem, é só, tipo, exigências. Tipo, as vagas têm lá as exigências, se você tem, eles contratam, se você não tem, outro, passa, próximo. Então é muito, assim, complicado. Muito complicado. Mas eu não queria fazer esse vídeo pra desanimar vocês, não. Porque ter chance de trabalhar como DBA, vocês vão ter. A minha mensagem aqui é só pra trazer, tipo, transparência pra vocês que, tipo, vocês não vão sair da faculdade, por exemplo, pra quem entrou na FIAP pra fazer banco de dados por minha causa, por exemplo, ou que começou porque tem uma ideia de que vai ser assim fácil. Porque tem muita gente que faz um monte de artigo explicando, ensinando, mas não fala a realidade, né? Então, é só pra vocês entenderem que vocês não vão sair da faculdade, nem todos vocês, acho que 1% de vocês vão sair da faculdade com a oportunidade de trabalhar como júnior, ou como estagiário, ou quem já trabalha numa empresa vai conseguir, sei lá, pegar um estágio dentro da própria empresa, por exemplo, surgir uma oportunidade. Vão ser muito poucos de vocês que vão chegar nisso, mas não quer dizer que vocês não vão chegar lá a um ponto. Isso quer dizer que vai demorar muito, eu tô sendo bem sincera, vai demorar muito, vai exigir muito de vocês, porque eu sei que eu sei que não, todos nós temos essa urgência pra chegar no patamar que a gente já quer chegar amanhã ganhando 10 mil. E não é assim, gente. Infelizmente, tudo exige trabalho. Parece que nós, assim, não querendo dizer, porque eu concordo que millennials, eles trabalham pra caramba e eles são mais apaixonados pelos que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos millennials aí que acham que, tipo, por exemplo... Vou fazer a coisa mais fácil do mundo porque eu quero dinheiro fácil. Eu queria que dinheiro fosse fácil, assim, nascesse em bananeira, porque é chato você ver uma pessoa, tipo, gastar anos da vida investindo numa faculdade, investindo em curso e um monte de coisa e nunca conseguir chegar onde quer. É desanimador, é desanimador. E ainda, ou então, começar a trabalhar e ganhar uma miséria durante anos, que acontece com muita gente. Então, assim, geralmente, quem não se empenha muito e não demonstra o que quer, vai atrás, não estuda, não se atualiza, não tenta melhorar o seu desempenho como pessoa, não só técnico também. Quem não sei lá, que não tenta fazer um upgrade em você mesmo, são essas pessoas que não conseguem mesmo deslanchar na carreira, vão ficar sempre estancados no mesmo lugar. Então, é uma área que exige investimento. Literalmente, essa palavra, você precisa investir, tanto em seu tempo, esforço mental, físico, motivação, tudo assim, tudo. É uma área que, não só a área de DBA, né, a carreira de DBA, mas
toda a área de TI exige. Tecnologia é algo que avança, assim, ó, na velocidade da luz. Todos os dias a gente vê, sei lá, tecnologias novas, linguagens. Inclusive, vai vir um material novo aqui no canal, um vídeo que eu vou lançar na semana que vem, que é sobre isso. Sobre novas linguagens e tal, e carreira. E tem coisas que nem eu sabia que existia. Então eu percebi que eu não estou totalmente atualizada. E eu achava que eu era a pessoa mais atualizada do mundo, assim, né? Que eu tô sempre lendo, sempre pesquisando. E eu assim, meu Deus, onde que eu parei no tempo? Que eu não vi. Que eu não vi isso daí. Então, é de se pensar e é de se usar isso como conselho, gente. Vocês têm que ter paixão por aquilo que vocês fazem também. Mesmo que não seja aquilo que vocês queiram, fake it until you make it. Se é isso que vocês mesmo querem, assim, que é certeza que vocês querem fazer isso, mas vocês não têm aquela paixão, se vocês querem, tipo, por causa do dinheiro mesmo, mas vocês estão certos que é isso que vocês querem, fake it until you make it. Finja que é a coisa assim, que você mais queria na sua vida, porque se é o dinheiro mesmo que você quer, o dinheiro não vai vir no seu colo assim da noite pro dia. Você vai ter que investir, você vai ter que passar noites sem dormir ali, estudando, lendo a respeito, praticando, instalando software, lendo livros, conversando com outras pessoas, sabe? Indo em workshops. Tudo isso conta como crescimento pessoal. E quando você cresce pessoalmente, você cresce profissionalmente também. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um balanço em tudo. Porque uma coisa também que minha irmã reclamou é que, tipo, eu não tenho mais autoestima, é que eu não consigo fazer isso, aquilo. Eu também, eu não me maqueio pra ir trabalhar, tipo, é muito raras as vezes. Quando eu faço isso, eu até posto foto no Instagram, que é tão raro eu me arrumar, tipo, ter força de vontade de acordar de manhã e me arrumar, botar uma maquiagem, arrumar meu cabelo. Não tenho, porque, tipo, eu trabalho demais. Mas, assim, eu gosto do meu trabalho. Então, esses pequenos detalhes não me afetam, sabe? Então, assim, eu entendo isso, que ela tá estressada, que ela quer ter qualidade de vida, só que fazer algo, assim, só pra tentar ter essas coisas, sendo que você não sabe se tem ou não, é um risco, é meio que um tiro no pé, porque se você entra numa área achando que vai ser mil maravilhas e não é, que é tão difícil quanto a sua área, ou até pior, vai te frustrar, porque você tava tendo uma expectativa e era outra. Então, por isso que é bom conversar com pessoas mais velhas, que têm mais experiência, e, e mesmo assim, tentar encontrar essa paixão que tem ali, né? Porque se você não tem paixão, se você não se sente confortável, eu vejo isso em todo mundo, assim. Todo mundo, literalmente, todo mundo é frustrado com o próprio trabalho. Eu me frustro, às vezes, com algumas coisas, mas no fundo, assim, no fundo não. Tipo, a maior parte do tempo, eu tô sempre, assim, agradecida pelo trabalho que eu tenho, pra trabalhar pra essa empresa maravilhosa que eu trabalho hoje em dia. Que, por exemplo, eu até vou chegar nessa outra parte ali, calma aí, ó, 37 minutos de vídeo, meu Deus. Ahn, eu eu gosto do que eu faço. Me estressa, me cansa, me deixa esgotada, mas é algo que eu gosto, sabe? Eu já sabia que eu ia passar por isso. Mas na verdade, é mais eu que me estresso também, né? Na verdade, a maior parte do nosso estresse também é causado por nós mesmos, porque a gente tem essa sede pra poder resolver o negócio, não consegue, a gente fica ansioso, fica bravo. Então a gente se estressa mesmo. Na verdade, a máquina é uma máquina, não foi o humano que criou essa desgraça aqui. Sabe? Não nasceu da terra. Então a gente tem controle sobre isso. É que a gente se desespera e acaba se estressando com coisas que, tipo, a gente sabe o que é. Ou uma breve pesquisa ou uma conversa com o seu amigo ali que trabalha mais tempo que você vai resolver. Então, assim, ela reclamou que tem muitas dor nas costas também, por trabalhar em pé. Eu tenho muita dor nas costas também, por ficar sentado muito tempo. Dor nas pernas. O meu joelho é totalmente fodido de ficar sentado muito tempo. Então, assim, qualquer trabalho que a gente faz, qualquer um. Eu vejo um médico, por exemplo, fazendo um plantão de, sei lá, quase 24 horas trabalhando. Gente, qualquer trabalho é estressante. A gente precisa colocar isso na cabeça. Trabalho se chama trabalho por um motivo. Então, só tem vida mansa quem é rico ou quem é famoso também, né? Acho que nem é quem é famoso tem tanta vida mansa assim. Quem é rico também, dependendo de quem é rico, né? Tem gente que é rico, mas trabalha, bota a mão na massa. Tem gente que é famoso também, mas trabalha, bota a mão na massa também, né? Então, nenhum trabalho é assim. Eu acho que só quem cuida, até quem cuida de pandas, bebê pandas tem trabalho também. Deve ser um trabalho estressante também. Apesar de bebês pandas serem coisas mais fofas do mundo. Eu ia falar trabalhar com cachorro também, mas não é não, porque eu faço serviço voluntário em um abrigo de animais aqui. E é estressante também, é um trabalho pesado. Então não tem trabalho assim. Trabalho é trabalho, entendeu? Então a gente precisa encontrar um balanço nisso tudo. Pra fazer a gente se sentir confortável, motivado
Porque quando você é motivado, você faz um trabalho melhor. Quando você faz um trabalho melhor, todo mundo tá vendo ali seu trabalho. Quer dizer, nem todo mundo, tem empresas que não valorizam empregados, só pra dizer pra vocês. Mas se for uma empresa boa como a minha, eles vão ver essa mudança. Tanto que eles viram essa mudança em mim. Tipo, desde que eu me mudei pra cá pra morar sozinha também, eu mudei muito assim meu comportamento. Eu me sinto mais madura. Eu sinto uma pessoa não envelhecida, porque eu não tô velha, mas eu me sinto muito mais maduro com tudo, assim, com as minhas responsabilidades, coisas que, tipo, parecia que eu não tava levando muito a sério. E quando você passa a morar sozinho, ter cuidar de si próprio, assim, 100%, não tem ninguém pra fazer nada por você, isso meio que mexe com a sua cabeça, sabe? Então, no meu caso, mexeu pro melhor. Então, eu tô dando um trabalho melhor, tô me sentindo muito mais motivada e tô recebendo os frutos dessa motivação. E é um ciclo, sabe? Um motivando o outro. Então, se você não tem essa motivação, você vai acabar fazendo um trabalho meia boca, você não vai ter um rendimento muito bom. O que vai acontecer com isso? Você vai ser cobrado pelo seu chefe e você pode estar se demitido pelo desempenho, pela má performance. Então, é um, é um ciclo. É um ciclo. Trabalhar a vida adulta é um ciclo. É algo assim muito complicado. E encontrar o balanço para não se sentir depressivo, tão estressado e angustiado, é o que você tem que trabalhar aos poucos, né? Mas falando nisso, ó, como eu falei pra vocês, como a gente que é mais novo, assim, não tem tanta ideia do que quer fazer da vida, né? Eu aqui tô lendo pra caramba, né? Fico lendo sobre psicologia. Agora eu comecei a ler sobre física. E aí eu comecei a ler sobre astrologia. Aí eu comecei a astronomia, na verdade, não astrologia. Astronomia, cosmologia. E aí eu decidi que eu quero ser astronauta, eu quero sair do planeta, eu quero ver o espaço sideral. Mentira, eu não vou fazer isso, mas eu tô numa fase assim que eu tô gostando muito de ler a respeito. Algo que tá, tipo, alimentando meu cérebro, sabe? Tá me fazendo assim, me sentir super motivada. Eu fico, caraca, é muito legal isso, meu Deus, quero estudar isso. Pra estudar só, pra aprender, pra ler mesmo, pra ter o conhecimento, pra saber das coisas, pra não. Porque trabalhar, eu acho que pra ser um astronauta, eu teria que me tornar um gênio. O que pode levar um tempo ainda, né? Não é impossível eu virar um gênio, por exemplo. Mas leva tempo, estudo, dedicação. E eu não sei se eu vou estar viva até lá, né? Não sei, vamos ver. Mas aí, brincadeiras à parte, essa é a mensagem que eu ia passar pra você. Que não importa a idade que você tá, você vai ter sempre dúvidas. Você vai estar sempre se questionando se é isso mesmo que você quer. No primeira coisinha que aconteceu no seu trabalho, que você vai começar, tipo, cacete, é muito difícil, que merda, não sei se isso pra mim. A nossa tendência é desistir, porque muita gente não tem esse prazer em querer desvendar e lá, não, tá difícil, agora que eu vou investir mesmo, agora que eu vou atrás, eu vou desvendar essa esfera do dragão. Nem todo mundo tem essa sede, então, o que acontece com as pessoas que entram na área de TI, que entraram sem ter certeza, sem querer, no primeiro probleminha que aparece, essas pessoas desistem. E aconteceu isso na minha faculdade, no trabalho, com estágio, tipo, os outros estagiários também, a maioria desistiram. Então, essa é a lei da selva na área de TI, né? Por exemplo, eu vou completar 2 anos como DBA. Sou um bebê ainda na área. E eu estou planejando me mudar daqui. Eu quero sair daqui, quero ir lá pro outro lado do país. Vocês acham que vai ser fácil pra me arrumar trampo? Eu não sei. Porque eu já coloquei uma LinkedIn ali, tipo, disponível para as empresas me acharem. Eu recebo vaga o tempo todo, assim. O tempo todo eu tô recebendo vaga de empresa. O tempo todo. E é sempre umas vagas, assim, surreal. Que eles exigem uns bagulho, assim, que não tem como. Se vocês querem alguém com isso, treinem alguém pra ter essas coisas. Porque é muita coisa, é muita exigência. E ainda mais pra alguém que é júnior, por exemplo, no meu caso. Porque 2 anos, na minha empresa eu trabalho como pleno, o meu salário é de pleno, mas o meu tempo de experiência pra trabalhar em outra empresa vai ser como júnior, porque eu só tenho 2 anos de experiência. Pra trabalhar como pleno em outras empresas, eu tenho que trabalhar como, sei lá, uns 5 anos antes. E outra que, tipo assim, eu vou ter esse problema de, tipo, ter o valor do meu salário, por exemplo, abaixado, né? Tipo, sair daqui pra outro lugar e, tipo, receber bem menos do que eu recebo pra fazer a mesma coisa ou até mais. Então, é algo assim complicado que a gente fica pensando o tempo inteiro. Eu fico pensando o tempo inteiro sobre isso. Se é isso, esse é o meu futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou investir. Então é bom ter sempre plano A, B, C, D, F, G, porque se algo não der certo, pelo menos você já tem alguma coisa ali na manga, né? E o bom de vocês estudarem banco de dados, que tem
Só, na área de TI, você tem vários caminhos que você pode seguir. Porque tem várias, assim, várias áreas. E na área de banco de dados é a mesma coisa. Você pode se tornar um analista de BI, um analista estatístico, um cientista de dados. Você pode ser um engenheiro de dados, pode ser um DBA, programador, analista de banco de dados. A carta é infinita. Tem infinitas possibilidades. Até me oferecendo um trabalho como engenheiro de dados. Eu não tenho nem ideia o que um engenheiro de dados faz. Só pra vocês terem noção, porque eu não sei tudo, né? Todo mundo acha que eu sei tudo sobre a área de TI. Que eu gostaria, mas eu não sou esse gênio ainda. Então essa é uma incerteza que eu tenho. Provavelmente eu vou voltar a trabalhar como programadora. Porque essa vai ser a única solução. Que eu não tenho problema trabalhar como programadora PSQL de novo, por exemplo, ou SQL Server, porque é um bagulho que eu gosto também. Se é relacionado com banco de dados, eu vou ficar mais do que feliz de trabalhar com isso. Então, eu tenho um plano A, B, C, D, F, que é, eu posso trabalhar como programadora, eu posso trabalhar como analista, que vier. E se não aparecer nenhuma vaga de trabalho também na área de TI, eu vou trabalhar com o que aparecer pra mim, sabe? O que aparecer, mesmo se não for na área de TI também, porque eu não tenho problema em trabalhar, em pegar, botar a mão na massa em alguma coisa, né? O importante é pagar as contas, né? Então eu já passei por muitas barras, muitas fases da minha vida. E hoje eu não tenho medo de mais nada, sabe? Não tenho medo de ter vergonha. E eu acho que isso faz parte de você ser um adulto, né? Mas enfim, eu espero que esse vídeo não tenha desmotivado vocês. Pelo contrário, tenha motivado vocês a estudar. Porque essa é a intenção. Estudem, gente. Se vocês querem mesmo ser um DBA, vocês precisam mesmo estudar. E correr atrás de certificação e experiência na carteira. Então, mandem bala aprendendo programação. E é isso, gente. Leiam bastante sobre a carreira. Assistam meus vídeos também. Ouçam os meus conselhos, porque eu estou falando sobre a realidade, tá? Então, de resto, gente, boa sorte nos estudos pra vocês. E um beijo. Até a próxima!